Fala aí, galera do YouTube, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui na cidade de Monte Alegre do Sul, ao lado do pré-candidato a vereador Nilson Araújo, né, que irá estar falando um pouquinho de sua pré-campanha, de modo que realmente é uma honra e um grande prazer estar aqui ao lado do senhor. Eu agradeço o convite, Douglas. Eu que fui seu professor, né? Lembra, na Escola Esther Silva Valente. E eu fico assim muito feliz de saber desse desenvolvimento pessoal seu, né? Que você agora faz parte do canal do YouTube e vem aí entrevistando pré-candidatos, né? Políticos, enfim, notoriedades aí da municipalidade. Eu fico muito feliz com isso. Estou muito agradecido. Bom, eu que fico feliz. Muito obrigado por estar cedendo essa oportunidade. Bom, galera, antes de iniciar a nossa entrevista, eu gostaria de estar informando a todos que acompanham meu canal no YouTube que eu não apoio nenhum partido político. Eu simplesmente sou totalmente profissional naquilo que eu faço, com respeito aos demais pré-candidatos a vereadores e aos demais partidos políticos. Observação: os pré-candidatos a vereadores de Monte Alegre do Sul que quiserem estar cedendo uma entrevista para o meu canal no YouTube, é só entrar em contato comigo pelo WhatsApp 19 99 82 30 366 ou pelo Messenger Douglas Godoy. Bom, galera, eu começo a nossa entrevista perguntando: o que levou você estar sendo pré-candidato a vereador de Monte Alegre do Sul? Legal. O que leva uma pessoa, né, Douglas, a mim, né, a ser pré-candidato a vereador, se envolver com política, se envolver com a questão de gestão pública, né, questão política no modo geral. É a indignação, né, que a gente vê com algumas atitudes de determinados vereadores, né, no caso, ou mesmo gestores da municipalidade. E levando em consideração tudo isso, a gente vislumbra também a nossa capacidade, nossa experiência de vida, né? E acima de tudo gostar, né? Gostar de política, né? Porque política nada mais é, no meu entendimento, é defender interesses da sociedade, principalmente, né? Aquilo que é o bem comum para todos. E é isso que me instiga, né, a participar da política e a querer aí futuramente pleitear novamente, né, porque eu já serei candidato outras vezes, a candidatura de vereança aqui no município. Sim. E assim, algumas pessoas se manifestaram nas redes sociais, Nilson, falando sobre a questão da falta de água em alguns bairros e a questão da manutenção das estradas rurais. Como pré-candidato a vereador, o que você tem a dizer a respeito? Olha, a visão da questão de falta de água nos bairros, né, essa questão toda aí hídrica, né, da crise hídrica que estamos vindo aí, vivenciando, né, semanalmente. A verdade é o seguinte, eu, por exemplo, estou aqui em Monte Alegre do Sul, fixei residência em Monte Alegre do Sul há mais de 20 anos. E de lá para cá, sinceramente, eu nunca vi uma situação como o que a gente está vivenciando hoje, faltando água quase que semanalmente, aí, para não dizer diariamente, nos bairros, aqui no Girardelli mesmo, que é onde eu resido há mais ou menos uns 10 anos, nunca se verificou essa situação. E hoje a gente vê que isso é uma coisa corriqueira, né? Todo dia falta d'água, né? E agora sim, uma solução para o problema é a questão da manutenção, né? Troca de tubulação, né? A captação de água, fazer investimento nessa questão. É óbvio que apenas um mandato não será suficiente, né? 4 anos, ou às vezes até 8 anos, não será suficiente para suprir essa necessidade, né? Mas é preciso dar o pontapé inicial, fazer uma programação, aí, um planejamento de troca de tubulações, né? Nem que seja por parte, né? Por bairros primeiro, ou aqueles lugares onde tem como é que fala? Uma ocorrência, né? Demasiada aí de falta de água, né? Priorizar principalmente essas áreas. Mas precisa dar o pontapé inicial. E o prefeito, o próximo prefeito, essa será com certeza um grande desafio dele, que terá que buscar recursos. E os vereadores, junto com ele, né? Terão que também correr atrás de parlamentares aí superiores, né? Deputados principalmente,
para trazer recursos para suprir essa necessidade do nosso município. Agora a questão das Estradas. estradas rurais, né, manutenção, é uma manutenção assim preventiva, né? Tem que ter uma programação de fazer essas manutenções mensalmente ou bimestralmente que seja, né? Mas a prefeitura tem que montar equipes, né, de limpeza, né? Mas para isso, evidentemente, precisa de pessoas, né? Precisa contratar, né, que seja contratos temporários ou fazer algum tipo de convênio com o Estado, enfim, com aquela frente de trabalho, por exemplo, para poder resolver essa questão aí, né? Deixar os bairros e as estradas, né, em condições para que as pessoas possam se locomover. Sim. E assim, algumas pessoas criticaram nas redes sociais também, Nilson, sobre a questão dos matos em alguns pontos da cidade, que inclusive estão invadindo as estradas e pistas. Como pré-candidato a vereador, qual é o seu olhar a respeito? É justamente essa manutenção aí, né, que eu acabei de dizer, que precisa contratar mais pessoas, né, tem uma mão de, como é que fala? Mais pessoas, mão de trabalho, né, ser reforçada aí, para poder suprir essa necessidade, né? Que isso aí é um tipo de manutenção que sempre é necessário, né? Você limpa um bairro numa semana, daqui 10, 15 dias já está sujo novamente, né? Então tem que ter uma programação, umas 2 ou 3 equipes, determinadas quantidade de funcionários, né? Faz uma limpeza num bairro, daqui a pouco faz limpeza no outro. Tem que ter esse planejamento, uma escala, né? Para Sim. isso. E assim, como pré-candidato a vereador, qual que é o seu olhar para a saúde, educação, esporte e o turismo de Monte Alegre do Sul? Bom, são 4 itens aí, né? 4 áreas, né? Primeiro vamos falar da saúde, né? A questão da saúde, o cara que é vereador, né? Vamos pensar no fiscal aí da lei, né? Ele tem que entrar no posto de saúde, né? Ele tem que entrar lá no pronto atendimento, ele tem que visitar a unidade de saúde para saber realmente quais são as necessidades, né? Conversar com o diretor de saúde, conversar com o coordenador, com o responsável ali da gestão do posto de saúde, do pronto atendimento, e verificar lá quais são as demandas necessárias para poder levar ao prefeito, levar ao conhecimento do executivo para poder resolver esses problemas. A questão de falta de medicamentos, por exemplo, suprimentos hospitalares, falta de médico, né? Como é que está a fila de exames e consultas, né? Então ele tem que procurar saber a real situação para poder levar essa demanda e cobrar 1, 2, 3, 10, 20, quantas vezes for necessário para resolver essas questões. A outra é sobre a educação, A isso? educação. Educação, vamos lá. A educação é a mesma situação, né, parecida. Os vereadores, na minha opinião, teriam que visitar as escolas também, unidades escolares, e saber a real situação. Eu, por exemplo, trabalhei muito tempo ali na Esther Silva Valente, aqui na região central. Meu filho estuda também lá. Filhos, né, de muita gente aí que eu conheço, né, estudam lá também. Outros professores, profissionais da educação que trabalham lá. Então eu conheço um pouco mais daquela unidade, mas imagine que outras devam ter situações semelhantes. Por exemplo, uma vez eu fui naquela escola, né, num evento que estava tendo lá, a diretora me apresentou um muro numa parte de trás da escola que estava cedendo, né? Outra situação, por exemplo, os alunos precisam do ginásio poliesportivo municipal aí, né, do centro, da região central, que é ficar atrás, inclusive, da escola, porque a escola não tem ginásio, né? Os alunos praticarem esportes, enfim, para o professor de educação física poder dar uma aula prática para eles, enfim. E eles atravessam uma pinguela que fica atrás da escola, né? Uma pontezinha. Então, quando chove, eles não podem usar a quadra. Por quê? Porque não tem cobertura. Será que algum vereador foi lá para verificar isso? Né? Será que foi lá buscar essa informação? Foi visitar como é que está a estrutura da escola? Para poder levar essa demanda ao executivo? Será que alguém fez isso? Eu nunca vi ninguém nem tocar nesse assunto. Né? E essa é uma questão importante da escola. Eu falo da infraestrutura, né, da escola, da real necessidade dos profissionais, para eles poderem desempenhar melhor seus trabalhos. Né? E agora vamos falar sobre esporte. O ginásio, os 2 ginásios é o grande desafio, na minha opinião, do próximo prefeito. Ele vai ter que correr atrás, os vereadores ajudarem, porque esses ginásios que aí estão, precisa, na minha opinião, precisa derrubar, né, esses ginásios e fazer outro, construir outro, porque além de mal projetado, para quem usa lá sabe do que eu estou falando, né? Quem vai lá, usa lá a arquibancada, mal você consegue ver, você tem que ficar se levantando para ver
a quadra, quem utiliza a quadra, quando chove, é goteira lá dentro, você vê as grades tudo caindo, né? Até aqueles ferros de coluna, de sustentação, né? Aparente. Então precisa de uma reforma, tanto aqui quanto da Mostarda. Eu não, confesso que da Mostarda eu conheço muito pouco, mas deve estar numa situação semelhante. Então é isso, reforma do ginásio esportivo. Você estava A falando, questão do turismo. você está falando do esporte e do turismo, só que eu estou falando dessa parte de infraestrutura, né, que é gritante e urgente. Mas a parte do esporte, assim, de modo geral, a prefeitura ela vem oferecendo, né, práticas esportivas aí, né, para os alunos, né, futsal, judô, karatê, né, temos basquete também, né, precisa divulgar um pouco mais, né, isso aí. Tem muita gente, por exemplo, que não sabe que tem basquete, né, precisa divulgar um pouco mais. Mas campeonatos de futebol de campo, por exemplo, ainda até tem uma movimentação quanto isso aí. Eu acho que o que precisa mesmo é mais eventos esportivos na cidade. Por exemplo, nós temos aquela corrida, né, da Aleluia, do Sábado de Aleluia, né? Poderia ter outra. Por que não uma corrida da Festa do Morango? Né? Por que não? Isso parece coisa, sabe, boba, assim, bem dizer. Mas isso ajuda o turismo também, porque veja bem, se você faz uma corrida na Festa do Morango, você vai atrair muita gente que vai correr. Essas pessoas trarão, com certeza, pelo menos um acompanhante aí, um familiar, enfim, um amigo, virá. Isso faz o quê? Traz gente para a festa, se movimenta também ali a economia turística do município. Entendeu? Então uma coisa está ligada com a outra. Esporte e turismo estão diretamente ligados. Então precisa disso, mais eventos. Eventos de bicicleta, de bike, aí, por exemplo, né? Que tem, a gente vê uns eventos de competições, né, de bike, tem que ter essas coisas. Isso movimenta o turismo da cidade também. Sim. E assim, como pré-candidato a vereador, o que você tem a dizer a respeito da segurança pública e das obras e serviços prestados em Monte Alegre do Sul? Bom, primeiro a segurança pública precisa, eu acho que mais, como é que fala, incentivar mais a diligência delegada, né, que é um convênio com a Polícia Militar, que a prefeitura ela paga ali um valor para os policiais militares prestar um serviço para o município. É um valor extra, né? Seria assim como o bico oficial, né, do policial militar. Então teria que reforçar mais esse programa aí, ter mais patrulhamento na cidade, nas horas vagas dos policiais, né? Tem até lei municipal para isso, já foi aprovada, inclusive. Eu não sei se na prática o município ele já faz isso, mas tem que reforçar isso aí, nessa questão de patrulhamento de policiais militares. E outra seria fazer um mapeamento na cidade onde há ocorrências, né? De repente ocorrências aí com mais frequência e instalar câmeras. E a própria Polícia Militar pode fazer esse monitoramento também, né? E eu acho que uma coisa importantíssima para a segurança pública é a iluminação pública. Se a gente andar pela cidade do município à noite, evidentemente, né? A gente começar a andar em vários pontos, aí você vai ver muitos pontos da cidade é escuro. Apesar de ter uma iluminação lá na rua, uma iluminação pública, muitos pontos são escuros. Ali no Lago dos Patos mesmo, teve uma iluminação boa ali depois da reforma, melhoraram essa questão, mas mesmo assim ainda tem pontos escuros. Então a iluminação precisa melhorar, trocar essas lâmpadas aí por lâmpadas de LED, né? Tentar levar essa melhoria da iluminação para o município todo. Isso vai ajudar, né? Só complementando, isso vai ajudar a segurança pública. E assim, a questão da questão das obras e serviços prestados ao município de Monte Alegre. Então, essas obras que você diz é a respeito do reforma assim A de respeito, lago. isso, tipo, a questão até mesmo envolvendo o turismo. Sim, teve aí. Eu acho uma coisa interessante que o prefeito Edson Rodrigo fez é a instalação de banheiros em locais que não havia, né? Eu acho que é importante. O vereador que criticou, né? Que falou, nossa, para que mais banheiro e tal. Mas é importante você ter, sim, banheiros em alguns pontos, né, da cidade. Por exemplo, Balneário foi instalado banheiro. Mas é que acho que dentro do Balneário, se eu não estiver enganado, acredito que tenha, né? Mas foi importante, né? Alguns pontos dos banheiros instalados. A reforma do Lago dos Patos foi muito bom, movimentou ali o local também, inclusive a gente tem até um comércio lá, né, que foi instalado, né. Isso tudo é muito bom. Lá no Lago do Falcão também teve algo semelhante, né. Então, tudo isso é Sim. muito bom. Viu? E a questão do funcionalismo público, o que você tem a dizer a respeito? O funcionalismo público é interessante, porque eu sou funcionário público, né, então eu sei exatamente a injustiça em alguns momentos que funcionários públicos
passam e escutam, né? Então, por exemplo, o funcionário público, muitas vezes, para não dizer todas, os candidatos, pré-candidatos, seja prefeito, seja vereador, né, em todos eles vão falar: temos que valorizar o funcionário público. Ele é muito importante para a cidade, é ele que atende na saúde, na educação, na segurança. Nossa, coloca o funcionário público lá em cima. Mas na hora que ganha, na hora de pagar mesmo, de valorizar, não vem a valorização. Então, o funcionário público ele precisa ter a certeza da valorização. E como ele vai ter a certeza da valorização dele? Quando a gente provar a reforma administrativa, né, reformularmos o plano de carreira dos funcionários de tal maneira que o funcionário ele consiga enxergar que os direitos trabalhistas ele está sendo atendido. Entra governo, sai governo. Entra ano, sai ano. Que ele tem uma data base. Não, peraí, nossa data base é em agosto. Então, ele sabe que lá no mês de agosto ou vai ter uma discussão lá e o prefeito vai decidir se vai dar um reajuste, nem que seja um reajuste ínfimo, mas nas condições da prefeitura. Mas ele tem que ter essa certeza. O que falta para o funcionalismo público de Monte Alegre do Sul é justamente isso. É a certeza de que ele vai ser valorizado, que vai ser respeitado os seus direitos. E é para isso que o vereador tem que lutar. Tem vereador que fala que isso não é problema dele, mas é problema sim. Todas as questões do município, principalmente de funcionalismo público, é questão do legislativo, é questão daqueles que foram eleitos para defender os interesses do município, o interesse de todo mundo, inclusive do funcionalismo público. Agora, só para não me esquecer, sobre a questão da estabilidade do funcionário público. Muita gente aí critica que o funcionário público tem estabilidade e tal, mas a estabilidade do funcionário público não é para defender o funcionário público, não é para proteger o funcionário, é para proteger o próprio poder público, o próprio Estado, o próprio município aqui. Por quê? Veja, só para citar um exemplo bem prático. Veja bem, um funcionário público fiscal de trânsito, concursado, efetivo, né, na carreira, de repente para um veículo do prefeito, ele não sabe nem que é do prefeito, mas para um veículo do prefeito estacionar na rua, mal estacionado, num lugar que não deveria, esse funcionário fiscal de trânsito ele vai parar, ele vai autuar, vai lavrar uma multa, né? E a vida, e vamos embora. O prefeito, sabendo disso, vai ficar indignado, evidentemente, mas não pode mandar o cara embora, porque ele tem estabilidade, não pode nem discutir com ele isso, né? Agora imagine se o funcionário não tivesse estabilidade. Esse fiscal não tivesse estabilidade no serviço público, você acha que ele vai multar o prefeito? Você acha que ele multaria o prefeito não tendo estabilidade, podendo ser mandado embora? De qualquer forma, né, evidentemente. Com certeza não. Então, a estabilidade para que é? É para proteger o funcionário ou é para proteger o próprio Estado, o próprio município? Defender os cofres públicos. É justamente por isso. A estabilidade do funcionário não é para proteger ele, é para proteger o Estado. Sim, e a questão do cargo de confiança, o que você tem a dizer a respeito? Os cargos de confiança são cargos de confiança do prefeito, né? O prefeito é que tem que colocar a pessoa que ele achar com competência, enfim, que atenda aos interesses do município, né, que seja capacitado para aquela área, porque afinal de contas o prefeito é que vai responder. Se ele colocar lá um funcionário que não tenha capacidade nenhuma, o prefeito é que vai ser cobrado por isso, né? Ele que vai ser responsabilizado, né, pelas coisas erradas que porventura vierem a acontecer. Né? Mas assim, claro, agora falando sobre valorização de funcionário público, eu falei muito aqui de todos, né, estão juntos, né, os funcionários, tanto os funcionários efetivos quanto os funcionários comissionados que não são funcionários de carreira, né? Todos têm que ser valorizados. A gente precisa valorizar todos, porque se você não valorizar os cargos em comissão também, você não atrai os bons profissionais para poder, enfim, gerenciar os departamentos, né, ter um cargo de responsabilidade lá e fazer funcionar aquelas áreas. Sim. Bom, Nilson, para estar finalizando a nossa entrevista, o tempo realmente passou rápido demais, né? Sim. E assim, o senhor gostaria de estar abordando mais algum assunto que não foi discutido no decorrer da nossa entrevista? Bom, eu vou falar a primeira coisa, em relação a essas questões que eu digo assim, do que o município precisa em todas as áreas, seja educação, saúde, segurança, infraestrutura hídrica, né, esgoto, água, esgoto, todas essas áreas, turismo, o município precisa de dinheiro. Ninguém consegue fazer nada sem dinheiro, sem recursos financeiros.
Então, o que acontece? O atual prefeito prefeito Edson Rodrigo, ele oficiou para a Câmara Municipal, através de uma resposta solicitada pela própria Câmara, e ele divulgou no ofício que o município tem mais ou menos 11 milhões em dívida ativa. O que é dívida ativa? São pessoas que devem para o município, seja IPTU, ISS, impostos, enfim, devem para o município. E por que que até agora, pelo menos eu não vi, teve a questão do refis, né, que foi feita aí mesmo, parece que não teve muito sucesso, né, foi insuficiente, mas por que que ele não cobrou essas pessoas? Por quê? Por que não teve um programa de cobrança das pessoas? Então, 11 milhões. 11 milhões é praticamente um terço do orçamento do município. Então, precisa reforçar os cofres da municipalidade, cobrando essas pessoas que estão devendo para o município. Eu acredito que desses 11 milhões, 10 milhões, metade disso aí já está prescrito. O que é prescrito? Já passou o prazo de cobrar. Mas é preciso reforçar. A gente tem que reforçar os cofres da municipalidade para aí sim a gente poder ter condições de fazer um planejamento e poder suprir as áreas necessárias da municipalidade, né? Os pleitos, né? da nossa população. E outra coisa, vou falar agora sobre a Câmara Municipal. O vereador, quando ele é eleito para quê? Para defender o interesse da sociedade. Ele, na verdade, é um advogado do povo. Ele vai defender interesses comuns da sociedade. E a Câmara Legislativa, ela é uma casa de discussão. Ela é uma casa de debates mesmo, né, para achar solução para os problemas. Lá vai se discutir problemas da nossa municipalidade de maneira a achar uma solução para os problemas. E eu defendo que o povo participe dessas discussões diretamente, levando as suas demandas. Por que até hoje não foi criada a tribuna livre? Eu defendo a tribuna livre. Tem que existir uma tribuna em que o povo, mediante regras, evidentemente, porque ninguém pode ir lá ofender ninguém, não pode ir lá falar asneiras. Tem que ter umas regras. Mas eu defendo a instalação da tribuna livre, para que o Douglas vai lá na tribuna livre, vai se inscrever, enfim, vai ter umas regras lá, mas para que o Douglas vá lá na tribuna livre e fale os problemas do seu bairro, os problemas da saúde, os problemas da educação, da segurança, para ele possa lá fazer algum tipo de reivindicação que muitas vezes, por que não? Às vezes não é do conhecimento, apesar do município ser pequeno, mas às vezes não chegou ao conhecimento do legislativo. E ali vai, e naquele momento pode ser que chegue, pode ser que seja novidade, por que não? Né? Então é importante que o povo participe. É uma casa de discussão, de debate, e o povo tem que estar lá participando. E isso que eu entendo. Sim. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo, certo? Não esqueça de estar deixando aquele like, ativem o sininho no inscrever-se quem ainda não é inscrito e compartilhem nas redes sociais. O meu muito obrigado a todos, né? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Falou, galera!